Nesse vídeo aqui eu vou te contar duas notícias muito importantes sobre o Fluminense, porque o empresário do Keno abriu o jogo, falou tudo lá para a Netflix sobre a negociação do atacante com o Fluminense. Tem umas revelações muito interessantes que ele soltou lá e a gente vai trazer aqui para você ficar por dentro, claro, e a gente também comentar em cima do assunto. Também essa daí eu acho que pode até empolgar a galera, pode dividir um pouco, mas acho que no momento o torcedor tricolor tá feliz, tá empolgada, então vai embarcar junto com ele. Mas teve comentarista importante aí, jogador Denilson Show, que rasgou elogios ao Fluminense, à janela do Fluminense, a alguns jogadores que o Fluminense contratou e falou, deu uma declaração, uma aspas muito forte. E a gente vai debater ela aqui no vídeo, mas claro, ela empolga, o torcedor tricolor gosta, é isso que a gente gosta de ouvir, pelo menos nesse começo de ano. A gente vai debater nesse vídeo, claro, se faz sentido, se não faz, se o Denilson exagerou, se ele tá certo, ou se ele foi até modesto. É isso que a gente vai falar tudo aqui, então já convido você a ficar comigo aqui até o final para ficar por dentro de todas essas informações e a gente trocar uma ideia e debater. Valeu? Antes da gente começar o vídeo, eu só quero pedir para você deixar o like aqui embaixo, ó. Já dá essa moral para mim. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joia. Se você puder clicar aí, você dá uma moral absurda pra gente que tá todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para deixar você, tricolor, muito bem informado sobre o nosso tricolor, beleza? Então conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, com a sua moral. Vambora, vamos começar a falar de Keno? Vamos começar a falar de Keno, que provavelmente, né, eu considero dessa maneira, imagino que você que esteja assistindo esse vídeo também considere. Claro, você pode pensar de outra forma, o comentário está aqui sempre, ó, aberto para você soltar a sua opinião. E, claro, discordar de mim também, sempre muito bem-vindo, desde com respeito. Mas eu acho que o Keno foi a principal contratação do Fluminense nessa janela. É o jogador que a gente trouxe que pode decidir jogos, pode mudar o Fluminense de patamar. Claro que tem o Jorge na lateral esquerda, é uma posição que a gente precisava muito, que a gente estava muito carente. E eu acho até que essa contratação deu até uma empolgada maior na torcida, por ser um jogador que já é desejo antigo de muitos torcedores e por ser lateral esquerdo. Acho que empolga mais. Mas a grande contratação do Fluminense é que muda o time de nível, se o cara tiver inteiro, em forma, é o Keno. Beleza? E o empresário dele falou algumas coisas, né, que, enfim, durante a negociação, durante essa mini novela da contratação do jogador, começaram a rolar. E ele contou aqui alguns bastidores lá para a Netflix. Então vamos lá, ó. A primeira pergunta foi, acho que é a que todo mundo quer saber, né? O Bahia tentou atravessar o Fluminense, o jogador ficou em dúvida porque teve essa novela, né, essas notícias de que o jogador queria jogar no Bahia, que ele é torcedor do Bahia, ele é lá de Salvador, e teria ficado em dúvida sobre vir para o Fluminense. Aí o Rodrigo Caetano falou que não, que deu a palavra para o presidente do Fluminense, então não ia aceitar outra proposta, é a negociação com o Fluminense, enfim. Tinha toda essa questão. E aí o Edson Neto, empresário do Keno, respondeu o seguinte: na verdade, o Keno é o tipo de jogador que naturalmente é procurado em todo final de época. Os clubes vêm atrás, como foi o caso do Bahia e de outros. Quando saiu matéria falando que o jogador estava negociando com o Fluminense, outros apareceram para saber se é verdade e conhecer os números. Nunca houve dúvidas de ir para o Fluminense. O que existiu foi a questão de acordo financeiro com o clube, comissão, tempo de contrato, essas coisas. Ou seja, o empresário diz que o Keno nunca esteve, né, balançado, querendo ficar lá em Salvador, né, que ele estava passando férias lá, querendo permanecer por lá, querendo negociar com o Bahia e não com o Fluminense. Sinceramente, eu acho difícil que o empresário, depois que o jogador fechou aqui, venha a público e fale: olha, não, ele não queria jogar aí, não, tá? No Fluminense, ele queria jogar lá no Bahia, mas não deu certo. Então ele tá vindo para cá. Eu acho difícil. Mas, claro, é legal a gente ouvir que o jogador sempre quis vir para cá, dá uma animada, né? Enfim, essa é a primeira parte. Eu achei uma resposta bem protocolar do empresário, não tem muito como fugir disso. Como eu disse, ele não vai virar e falar: olha, não, realmente, o Keno não queria jogar no Fluminense, mas eu, como empresário dele, convenci ele de que era a melhor coisa, tá? Não vai jogar no Bahia, não, joga no Fluminense que é melhor pra você. E ele jamais ia falar um negócio desse, né? Mas beleza, a segunda pergunta foi se a Libertadores pesou, né? E o empresário falou que sim, que o Keno quer jogar a Libertadores, quer muito ser campeão da Libertadores, ele vai falar sobre isso novamente. Aí, essa pergunta agora, a próxima, é algo que para mim sempre pesa muito. Toda live que rola aqui, quando a gente comenta sobre o Keno, eu cito esse fator. Para mim, o Keno, tecnicamente, é um absurdo, mas ele tem que estar em forma, tem que estar fisicamente bem para conseguir jogar futebol. E a Netflix perguntou: como é que está a parte física do Keno? O empresário respondeu: ele terminou o Brasileirão jogando, está 100%, vem treinando durante as férias, tem um preparador físico particular com quem mantém a forma. Então, assim, isso aí dá uma animada, de fato, né? A gente, primeiro momento, a gente sabe que o Keno sofreu com algumas lesões em 2022, acabou oscilando, mas de fato, eu fui buscar isso aí, enfim,
não dá muito trabalho, né? Só você ver os últimos jogos do Atlético, se o Keno jogou ou não. De fato, ele andou jogando, tem um número ali de 43 jogos no ano, não é um número alto, mas também não é um número ridículo. É mais ou menos ali metade, um pouco mais da metade dos jogos que o Atlético deve ter feito na temporada. Tem lesões, claro, mas pra gente, né, é importante ver o recente. O mais recente ele estava jogando, então assim, as lesões ficaram ali para trás. Claro, ele pode voltar a ter lesões, mas as lesões ficaram um pouquinho para trás e a fase, né, atual dele, vamos botar assim, né, até o futebol parar, era dele em campo conseguindo jogar. Inclusive na penúltima rodada do Brasileirão, ele meteu 2 gols contra o Cuiabá, se destacou numa vitória do Atlético Mineiro. E aí a Ernesto também perguntou algo que sempre rola, né, do peso do Diniz e do Fred na contratação, a expectativa. E o empresário aqui, entre outras coisas, falou que o Keno é um jogador que gosta de vencer, né? Ele fala aqui que o Keno voltou para o Brasil, abriu mão de um contrato gigantesco que ele tinha porque ele queria ser vencedor. Foi pro Palmeiras, jogou um pedaço lá, mas acabou saindo antes. Foi campeão nacional, né? Mas não estava ali na hora do título, né? E era uma coisa que faltava para o Keno. E quando ele voltou para o Atlético Mineiro, é uma coisa que pesou. O Keno ganhou Brasileiro e Copa do Brasil pelo Atlético, né? O Atlético que não tinha nenhum bi, conseguiu ser bi das 2 competições no mesmo ano, né? Jogou para fora esse fantasma, e o Keno foi muito importante. Espero, né, que ele seja muito importante para jogar fora um fantasma que tem com o Fluminense aí em 2023, né? E o Keno também espera isso, tá? Que o empresário dele falou assim, ó, abre aspas, o fato de não ter tido o título da Libertadores, tanto no Palmeiras quanto no Atlético, motivou fechar com o Fluminense. Fred também foi importante, ligou umas 3 vezes para ele, assim como o Diniz. Paulo Angione e Mário também foram fundamentais nisso também. Ele abraçou o projeto e não tem vaidade pessoal. Ele é um cara de grupo, quer fazer história no clube e conquistar o espaço dele. Ou seja, o Fluminense jogar a Libertadores motivou o Keno porque ele quer ser campeão. Ele não tem esse título ainda, ele quer ser campeão da Libertadores. Pô, muito bom, Keno, você está no lugar certo, porque todos nós queremos muito esse título. E a última pergunta foi questão do tempo de contrato, né? Que muita gente falou que era 3 anos, mas que o Fluminense queria 2. O empresário falou que não tinha nada disso, não, que ele também achava que tinha que ser 2 mesmo, mas sugeriu 3 anos com uma renovação automática a partir do segundo, que é o que está rolando, né? Caso ele bata algumas metas que o empresário diz que não pode revelar por questão de confidencialidade, mas são 2 anos de contrato da Keno com o Fluminense e tem a opção de renovar por mais um, caso ele consiga bater metas, ou seja, tem que jogar, tem que performar aqui no Fluminense para durar os 3 anos. Então, assim, eu acho que foi bem costurado. O Fluminense não ia fazer um contrato menor do que isso, pagando para comprar o jogador. Não existe, a gente, inclusive, iria criticar se acontecesse isso. Então, 2 anos com opção de renovação para mais um, eu acho que está satisfeito. O empresário disse que é isso mesmo, que nunca foi muito imbróglio. Também acho que é protocolar. Ele ia falar, não, realmente, a gente queria 3 anos, mas o presidente ficou muito irredutível e não teve o que fazer, aceitei. Não, a gente sabe, né? Ele ia falar mesmo que não, os moldes são exatamente o que a gente queria, etc e tal. Mas a parte mais importante para mim é do Keno querer jogar a Libertadores, querer ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Isso é importante. Todo jogador do Fluminense, cara, torcedor do Fluminense, jogador do Fluminense, ele tem que ter isso na cabeça. Ele tem que dormir, acordar pensando nisso. Ele tem que tomar café pensando nisso. Ele tem que levar os filhos na escola pensando nisso. Ele tem que ter uma noite, né, com a sua parceira pensando nisso. Tem que ser assim, tem que ser o tempo todo obcecado. Ó, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Para mim, o jogador do Fluminense e o torcedor do Fluminense, eles têm que ser assim. Mas o jogador mais até, né? Porque a gente é torcedor, a gente pode fazer muita coisa, né? A gente vai no estádio, torce e apoia. Mas o jogador que tá dentro de campo, ele tem que ser obcecado com isso. Ele tem que ser maluco pelo título da Libertadores, que é uma coisa que, pô, não dá. O Fluminense não tem Libertadores, não dá. Então a gente tem que ganhar. E, se Deus quiser, vai ser em 2023. Beleza? Antes de a gente partir para a segunda notícia, que é sobre essa declaração do Denilson Show, eu vou convidar você, ó, então, na beirinha do Natal, dá uma olhada aqui no link da descrição, no link do comentário fixado, porque tem a vitrine da Central lá na Centauro, e com o cupom Central 10 você pega 10% de desconto. Então não marca bobeira, tu quer comprar uma camisa nova do Fluminense, quer presentear alguém, tem tudo lá na Centauro. A nossa vitrine é focada em produtos do Fluminense, mas no site inteiro da Centauro, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, o cupom Central 10 pega. Então tudo com 10% de desconto, com o cupom Central 10, desde que vendido e entregue pela Centauro. Então dá uma olhada com carinho lá, dá uma procurada e faça a festa aí nesse final de ano, beleza? Vambora, vamos partir para a próxima notícia, porque o Denilson Show empolgou, ele empolgou, o Denilson Show empolgou. Ele falou que as contratações do Fluminense colocam o Fluminense no mesmo nível de Palmeiras e Flamengo, que são os times hoje mais fortes do futebol brasileiro em termos de time e elenco. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do Denilson, que elogiou muito o Keno. Ele elogiou muito o Keno, acha o Keno um cracaço que muda o Fluminense de patamar na temporada 2023. Ó. Vamos lá, vamos abrir aspas. Acho que essa dupla, Keno e Cano, vai dar o que falar. Tem ganso para abastecer os dois.
O John Arias fez uma temporada maravilhosa, estilo de jogo do Fernando Diniz, posse de bola, jogo vistoso, bola chegando toda hora e cruzando a área toda hora. Um jogador dessa qualidade, que é o Keno, o Fluminense promete nessa temporada. Eu sou fã desse estilo de jogo dele, gosto desse tipo de jogador que vai para cima. Acompanho desde o Santa Cruz, veio para o Palmeiras, jogou bem, foi vendido. Jogou pouco nessa temporada, nessa última temporada, porque teve um pouco de lesões. Aí a Renata Fã perguntou para ele, o Fluminense se credencia ficar no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo? E aí o Denilson não titubeou, segundo aqui as aspas da Netflix. Sim, está no mesmo nível. Tem ainda o Atlético Mineiro com o Cudê, que teremos de ver. Ou seja, botou o Fluminense aí, ó, no bolo da galera endinheirada. Botou o Fluminense no bolo da galera endinheirada. E assim, sendo bem sincero, 11 a 11, tá? Os 11 iniciais do Fluminense, os 11 do Palmeiras, os 11 do Atlético, os 11 do Flamengo, eu acho que o Fluminense não deve nada a essa galera. Claro, vai depender muito de como o Jorge vai performar, vai depender muito de como o Keno vai performar. E eu ainda acho, claro, que dava para o Fluminense olhar com carinho para o gol, porque o Fábio já está com 43 anos, fez uma temporada até boa, mas falhou em alguns momentos importantes e a idade pesa. E olhar com carinho para segundo volante, tá? Que é uma posição ali que a gente tem o Martinelli, que é um jogador que terminou bem em 2022, tem seu potencial, mas eu tenho algumas ressalvas com ele, tá? Mas ainda dá para reforçar? Ainda dá para reforçar. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas, assim, 11 a 11, a gente briga de igual para igual e o Fluminense tem umas peças interessantes para entrar no segundo tempo. O Lima é um jogador interessante, o Natan é interessante, né? Melhorou um pouquinho. Você tem um Guga na lateral direita, que é um cara que, tipo assim, cara, se ele não é no mesmo nível que o Samuel Xavier, é mais ou menos por aí. Porque, assim, a gente tá pensando muito na temporada de 2022 do Samuel Xavier, que foi mágica. Mas, no grosso, assim, da história do futebol, o Guga eu acho mais lateral que o Samuel Xavier. Inclusive, assim, se fosse no começo de 2022, falasse, olha, o Fluminense quer trazer o Guga, todo mundo falaria, pô, o Guga vai ser titular. Mas é que o Samuel Xavier virou outro jogador com o Fernando Diniz. 2023 o Diniz vai estar aí. Vamos ver se o Samuel Xavier mantém o nível. Torcemos para isso. Mas o Guga é uma excelente reserva para a posição. Na zaga também a gente tem boas opções no banco. O Vitor Mendes chegou, tem lá a questão das ressalvas pelas lesões que ele teve na última temporada? Tem, mas é um zagueiro de potencial, de qualidade. Eu gosto. Você tem o Alexander, né, que, enfim, teoricamente agora não é mais titular porque o Jorge chegou, mas pode entrar tanto no meio quanto na lateral. Tem peças interessantes no elenco do Fluminense. Para mim, a parada que diferencia o Fluminense desses times é o seguinte: chegou no meio do ano, o Fluminense teve alguma lesão, Deus queira que não tenha, teve que vender alguém, o presidente disse que não vai, mas vai que acontece. Vamos ver como é que o Fluminense se reforça. Foi o que aconteceu em 2022. A gente não tinha um time nível desses caras, mas a gente conseguiu bater de frente. Só que os detalhes, né, como o Daniel adora falar, os detalhes acabaram atrapalhando. A venda do Nonato, a venda do Luiz Henrique atrapalharam o Fluminense. Então, assim, se não acontecer isso em 2023, a gente briga, sim, por tudo. Mas tem um diferencial que esses times, infelizmente, têm que o Fluminense não tem. Chega numa janela de meio de ano, eles estão fazendo um ano meio ruim, ou querem dar um gás a mais, eles conseguem fazer grandes contratações. O Fluminense, infelizmente, não consegue. O teto do time do Fluminense, eu acho que é mais ou menos esse aí, assim, tipo, não vai vir uma grande contratação depois disso. No máximo, o Thiago Silva, em julho, né? Se o Thiago Silva tiver palavra, porque ele prometeu que ia voltar. Se ele tiver palavra, ele volta em julho, aí beleza. Também é um cara que muda o nível da nossa zaga, joga muito para cima. Mas fora o Thiago Silva, que ainda tem essa incógnita, né? Ninguém tá falando muita coisa sobre isso, é mais a torcida falando, etc e tal. Tirando ele, meu amigo, eu acho difícil o Fluminense, no meio do ano, fazer grandes contratações, como foi esse ano. O Flamengo trouxe o Cebolinha, o Internacional trouxe um monte de gente da Rússia. Enfim, a galera foi se reforçando. O Palmeiras nem se reforçou muito, né? Eu não tô lembrado de alguém que veio assim, o Palmeiras contratou no meio do ano. Mas o Flamengo trazendo Vidal e Cebolinha, principalmente, e o Internacional trazendo a galera da Rússia, fez com que o Internacional terminasse o brasileiro na frente do Fluminense. O Fluminense trouxe Marrone, Michel Araújo e Alan. O Alan nem jogou, o Michel Araújo, quando entrou, inclusive, fez besteira, teve pouca chance, e o Marrone também não teve sua sequência. Eu acho que essa é a parada que pode atrapalhar o Fluminense diferenciar. Dito isso, tudo que eu acabei de falar, cara, o Fluminense entra sim para ser campeão de alguma coisa além do Carioca. O Campeonato Carioca, o Fluminense tem condições, isso é óbvio, até porque o principal adversário é nosso freguês de carteirinha. Então a gente tem condições, a gente inclusive é favorito no Campeonato Carioca, tá? Vamos parar com a sacanagem aqui, o Fluminense é favorito no Campeonato Carioca. É o atual campeão, o vice-campeão, o segundo time mais forte, sempre peida pra gente, sempre pede pra gente, então o Fluminense entra como favorito. No Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, claro, são torneios difíceis, mas o Fluminense entra esse ano sim credenciado a ganhar pelo menos um desses três. E a cobrança tem que ser, no mínimo, isso aí, no mínimo. A gente não pode mais se contentar em, competiu, chegou. Não dá.
O Fluminense está montando um time para ser campeão e a gente tem que cobrar dessa maneira. Você que está assistindo aí, esperar isso aqui da Central. A gente vai o ano inteiro cobrar dessa maneira. Pelo menos eu posso falar pelo Daniel, mas pelo que eu conheço do meu parceiro já de anos aqui, sim. Mas quanto a mim, eu posso falar com tranquilidade, posso botar a mão no fogo quanto a mim mesmo. Cobrança nesse sentido vai ter. Eu vou cobrar o Fluminense campeão de alguma coisa além do Campeonato Carioca. Tem que ganhar o Campeonato Carioca, tem que ser bicampeão, até porque o Carioca tem que ser obrigação todo ano. Se o Fluminense não ganhar, outro rival nosso ganha. Então, assim, é o torneio que o Fluminense tem que ganhar todo ano. Ah, a gente ganhou 10 vezes seguidas. Na 11ª, se não ganhar, eu vou estar reclamando. Ah, o Carioca não vale nada. Não vale nada, mas é melhor não valer nada e a gente ganhar do que um rival nosso, tá? É a minha visão. Agora, tem que ter título grande em 2023. Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Tem que ganhar um desses três, de preferência a Libertadores. É a minha ideia, o Fluminense está montando um time para isso, o presidente prometeu e a gente vai cobrar, beleza? Eu quero saber de você, qual é a sua expectativa para o Fluminense na temporada? Você concorda com o Denilson? A gente tem time para bater de frente com Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, que ele botou na briga? Tá animado com a contratação do Keno? Keno quer ganhar a Libertadores pelo Fluminense. Vai nos comentários aí, solta a voz, vamos trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!